Boa noite. Lançado pelo governo federal no final do mês passado, o programa TI Maior quer ampliar a inovação e a competitividade no setor de tecnologia da informação no Brasil. Os investimentos chegarão a R$500 bilhão para estimular o desenvolvimento de softwares até 2015. O setor hoje é responsável por um mercado de mais de 14 bilhões de dólares no Brasil, valor que corresponde a 45% do mercado latino-americano. O Brasilianas.org desta segunda-feira vai discutir os objetivos do TI Maior e a repercussão entre os representantes do setor. Vamos entender a importância da tecnologia de informação para o desenvolvimento da inovação da indústria nacional, como o programa TI Maior dialoga ou não com as diretrizes do Plano Brasil Maior e como serão feitos os convênios com estados e municípios. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, Antônio Carlos Gil, a presidente executiva da Stefanini Informática no Brasil, Mônica Herrero, e o vice-presidente de comunicação da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de São Paulo, a CESPRO, e presidente da LET também, a Federação Ibero-Americana das Entidades de TI, Roberto Carlos Meyer. Em nosso estúdio em Brasília está o secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. E contamos também com a colaboração da jornalista Aline Beckstein. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. O programa TI Maior foi lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no último dia 20 de agosto, em São Paulo. Vamos ver quais são os seus pontos principais. O programa TI Maior foi apresentado pelo Ministério a empresários e representantes da comunidade científica. Ele faz parte do pacote de medidas do governo federal Brasil Maior para estimular o crescimento da indústria nacional. O programa TI Maior prevê investimentos de R$500 milhões em inovação, desenvolvimento de softwares e tecnologia da informação até o ano de 2015. O programa tem 5 eixos principais: desenvolvimento econômico e social, posicionamento internacional, inovação e empreendedorismo, competitividade, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, o programa vai melhorar a participação do Brasil no setor. Isso vai representar uma grande articulação, visando a vários objetivos. Um deles, que é o fundamental, é aumentar o valor agregado, tecnologia, mais tecnologia na organização da oferta de serviços de TI, a gente possa ter maior valor agregado e melhorar bastante a capacidade de exportação de software, do produto software. O Brasil está se posicionando como uma grande loja de software. Em algumas áreas, portanto, o Brasil não é mais aquela metralhadora que atira para todos os lugares, e sim se posiciona como grande player mundial em venda de software no mundo. Quando o país olha para o setor de tecnologia como um diferencial competitivo, isso é um grande avanço, porque nós estamos trabalhando numa indústria intangível que pouco tem sido reconhecida ou percebida, dada a dificuldade das pessoas e do mercado notarem a contribuição do software na vida das pessoas e na vida das empresas. Quando o governo lança um plano e dá essa visibilidade, essa magnitude, nós passamos a perceber que o próprio governo toma um novo rumo e busca uma nova resposta do mercado. Entre as ações previstas do programa TI Maior estão investimentos para a formação de pequenas empresas de inovação com base tecnológica, chamadas de startups, geralmente criadas a partir de universidades ou grandes empresas. Outra iniciativa do programa é a criação do Certificado Nacional de Softwares e Serviços de TI. Ele vai identificar, certificar e diferenciar os softwares desenvolvidos com tecnologia nacional. A certificação vai atender as empresas que querem ter preferência nas compras governamentais por meio de licitações. O certificado será dado pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tenho certeza que todo o país vai ganhar com isso pela possibilidade de agregar valor à cadeia produtiva local, né, e os vários modelos de negócio que estão associados a software. Então eu tenho certeza que é uma grande oportunidade para as empresas, sejam brasileiras, estrangeiras, multinacionais, de aproveitarem esse mercado do país e, ao mesmo tempo, fazerem isso de uma forma
com uma regulamentação muito mais clara, muito mais tranquila e transparente. Aí a gente está falando de a criação de regras claras que vão, na verdade, nos dar mais segurança para continuar investindo no país como as empresas já têm investido, né? Isso dá também uma segurança para o investidor que está trazendo para o país tecnologia nova e que vai ser aplicada não só no governo, mas nos mercados privados. O programa TI Maior também prevê a capacitação de 50 mil jovens até o ano de 2014 no nível técnico e superior, para trabalharem com tecnologia da informação. Eu considero o plano muito importante porque ele vai levar o cientista brasileiro desta área a penetrar dentro das empresas, né? Participar de programas de pesquisa e desenvolvimento das nossas empresas. O potencial disso é muito grande, porque nós já temos muita gente bem formada e podemos, com esse atrativo, formar muito mais. As metas do programa para os próximos 10 anos são passar a posição do Brasil no ranking mundial de TI da 7ª para a 5ª posição. As exportações devem saltar dos atuais 2 bilhões e 400 milhões de dólares para 20 bilhões até 2022. A meta é também gerar mais empregos qualificados, passando de 1 milhão e 200 mil para 2 milhões e 100 mil em 10 anos. Bom, para começar a nossa discussão aqui, eu queria perguntar para o Virgílio, em Brasília, uma questão. Que desde alguns anos para cá, o Brasil aprendeu a fazer articulações, né? Você não tem, em vez de ficar tudo nas mãos de um ministério, outro ministério referente ao tema, ele articula as ações de outros ministérios, autarquias, governos de estado e tudo mais. Eu queria que você explicasse como que vai se dar essa articulação e o que se conseguiu em outros planos de informática ou de tecnologia nessa articulação. Quer dizer, a gente já aprendeu realmente como estabelecer essa forma de trabalho e como estabelecer a hierarquia daquele ministério que comanda, ter condições de cobrar os demais, Virgílio? Pois é, boa noite, Nassif. A sua pergunta é interessante porque ela leva à forma com que o plano foi construído. Primeiro ponto a dizer é o seguinte: o Brasil tem hoje uma política de hardware, que é implementada através da Lei de Informática, que fortalece a manufatura no país. O Brasil tem também os incentivos para uma política de projetos de sistemas de hardware no país, que também tem uma certa preferência por esse fato. E nós vimos a necessidade de termos uma política de hardware, uma política de software. Tá? Acontece que o software é um elemento transversal a todas as atividades da sociedade moderna, a todas as atividades do cotidiano. Você vai abastecer seu carro, você passa o cartão, usa o software. Você liga o seu celular, tem o software. Você liga a sua televisão, tem vários conteúdos de software. Então, o software tem essa característica da ubiquidade, está em tudo, e da transversalidade, ou seja, ele está nos vários segmentos da atividade econômica. Consequentemente, o software também está em várias áreas do governo, em várias unidades do governo. Então, construir um plano dessa natureza envolveu muito esforço de articulação com os vários atores importantes, e principalmente dentro do contexto do Plano Brasil Maior, que visa fortalecer a indústria do país. Nesse caso, estamos falando da indústria de software, que visa a inovação, que é um eixo central do nosso plano, e que visa ampliar a presença brasileira no mercado internacional. Também é esse um dos objetivos. Então, junto com os demais ministérios, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Educação, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, todos esses foram atores importantes na construção desse plano. Mas é preciso mencionar o seguinte: esse plano, ele não foi concebido no interior do governo. Esse plano foi concebido e desenvolvido com a participação da indústria, das entidades setoriais, de academias que foram consultadas, que foram interlocutores na identificação dos principais eixos. Eu vou perguntar para o Antônio Carlos Gil
Você já dirigiu grandes organizações, sabe a dificuldade desse trabalho interdepartamental e já acompanhou vários planos aí ao longo dos últimos anos. E o Brasil está num aprendizado para saber como que trabalha com essa forma articulada. Qual o estágio que nós estamos agora? Deu para avançar? Quer dizer, as projeções que foram feitas alguns anos atrás em torno desses planos foram alcançadas? O que é necessário para dar o salto aí nessa articulação? Luiz, a indústria de tecnologia da informação no Brasil, o ano passado, atingiu 112 bilhões de dólares e é considerada a 7ª maior economia de TI no mundo. Se nós somarmos comunicações, a gente atinge 200 bilhões de dólares e somos o 5º maior mercado de TIC do mundo. Além disso, a indústria brasileira não só é grande, mas é muito competente. Você tem áreas no Brasil, como, por exemplo, governo eletrônico, eleição eletrônica. O Brasil é claramente o país que lidera isso em qualquer lugar do mundo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, está ainda há 60, 70 anos atrás com um cartão perfurado. Nós estamos liderando isso de longe. A Receita Federal brasileira, por mais que isso pessoalmente possa nos assustar, a Receita Federal é uma das mais informatizadas do mundo, né? Energia. A capacidade da Petrobras olhar e enxergar 7 mil metros de profundidade é uma contribuição direta, na veia, de TI. E a Petrobras é um dos maiores usuários de TI, né? Se você falar também em agricultura, há 30 anos o Brasil não era nada. Hoje o Brasil é o 2º maior produtor de alimentos do mundo, rapidamente se transformar no 1º. E da onde veio isso? Veio de 2 coisas. Veio da Embrapa, que é altamente usuária de tecnologia da informação, veio do INPE, que criou satélites que monitoram o clima no hemisfério sul. Então, de novo, aí tivemos um avanço extraordinário. A mesma coisa poderia citar, por exemplo, nos serviços financeiros. Não tem nada parecido com o Brasil. Claro, nós herdamos uma hiperinflação, isso foi bom, foi transformado numa vantagem competitiva. Então, o Brasil é grande, o Brasil é muito bom. Agora, se nós somos a 7ª maior economia de TI, a 5ª maior de TIC, e vamos rapidamente assumir posições maiores, por que nós não somos uma economia que lidera o resto do mundo? Por que nós não temos o componente criação aqui para ter, por exemplo, grandes companhias brasileiras liderando a tecnologia no mundo? Essa é a grande questão que nós temos de agora para o futuro. O plano TI maior, com o qual a gente tem tido bastante cooperação, como disse o Virgílio, o plano TI maior está olhando um aspecto, está olhando num prazo determinado para dentro do Brasil. Nós da Brascom, junto com eventualmente outras associações, estamos fazendo a mesma coisa, que é complementar o plano TI maior, olhando a mais longo prazo, né? Olhando até 2022. Quando o Brasil será, e eu não tenho dúvidas que será, o Brasil será uma das 3 ou 4 economias globais de TI. Economias com indústrias fortes que lideram, que criam soluções, etc. e tal. Então, eu acho, para responder a tua pergunta, acho que nós melhoramos muito, mas temos muito caminho pela frente ainda. Então, eu queria ver com a Mônica Herto, que é CEO da Stefanini. Aliás, a presidente Dilma Rousseff, lá na Alemanha, ficou encantada com a apresentação que foi feita da Stefanini. Só para entender um pouquinho, no caso de vocês, como que foi feita a diferenciação até agora para sobreviver em meio à competição com os grandes grupos? E dessas políticas públicas, como que vocês se aproveitam ou não do que existe aí de leis e possibilidades? Tá. A Stefanini, ela teve uma visão de competitividade, saindo um pouco que o Gil até comentou, onde a gente começou a olhar um pouco para fora do Brasil. O Brasil se desenvolveu durante muitos anos, né? Todo esse crescimento foi muito focado no mercado interno, né? Para que a gente seja competitivo, na verdade, você tem que olhar hoje globalmente.
Para isso, houveram uma série de investimentos como empresa, primeiro em capacitação, né, e produtividade, e o segundo em aquisições mesmo fora do Brasil, para que a gente conseguisse, na verdade, ter porte de competitividade. Um dos pontos que a TI Maior vem ajudar, na verdade, é, primeiro, o investimento no segmento. Eu acho que é primeiro o governo, na verdade, que tem essa visão de sair um pouco das commodities como país e começar a investir em valor agregado. E a TI é uma delas, né? Segundo é que um dos pontos colocados aqui, que eu acho que um dos grandes impeditivos que pode ser no futuro, é a capacitação de mão de obra para que a gente consiga ter, na verdade, um bom approach e competitividade mesmo no mundo. Quando a gente fala da China, da Índia, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas com capacitação e o Brasil também precisa ter. Para isso, na verdade, quando você pega um investimento dessa forma que está sendo feita, ajuda, né, bastante na formação, mas eu acho que a gente ainda tem uma deficiência como país na formação básica. Todos nós estamos falando aqui um pouco na formação técnica, na formação superior, mas para que a gente tenha uma formação grande e boa de bons engenheiros, a gente precisa ter uma capacitação básica também boa. Só para entender um pouquinho, você tem um conjunto de empresas que tem seus produtos específicos, de ERP, de as suas marcas, fantasias. O que a Stefanini, qual é o produto da Stefanini? Nós não temos um produto, nós temos serviços. Serviços. Né? Então, nós construímos, por exemplo, softwares focados e personalizados para determinados clientes. Certo. Eu queria perguntar para o Roberto Carlos, a CESPA divulgou um documento com uma visão crítica do plano. Quais são os pontos centrais de crítica que vocês têm em relação ao plano? Na verdade, sim, a princípio, todo plano que valorize o setor, a gente apoia, né? A questão central é que a gente vê que o plano ele tem alguns aspectos nos quais ele é relativamente tímido, né? Isso se percebe em várias dimensões, né? A primeira é jurídica, né? O plano ele foi apresentado sem nenhuma base de propositura de uma medida provisória ou de uma lei que modifique o marco legal, né? Em relação a que especificamente? A compras públicas? A gente entende que o marco legal do setor de tecnologia, né, a gente tem divulgado nossas propostas amplamente há muitos anos, ele tem um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos, como talvez o mais grave seja a questão da formação das cadeias de produção dentro do setor de tecnologia, que permita que as empresas maiores subcontratem serviços com as empresas menores, né? Sem que isso seja considerado terceirização ilegal do ponto de vista trabalhista. Tá. Essa é uma questão, né? A outra questão é quando a gente fala na dimensão dos investimentos, né? 500 milhões ao longo de 5 anos, né, em relação ao volume do setor que o Antônio Carlos descreveu há pouco, né? É um número bem pequeno, né? E quando a gente aplica ele em inovação, né, a gente cria novas empresas sementes, mas isso demora a frutificar, né? O secretário Virgílio comparou o setor de software com a área de hardware, né? No setor de hardware, o incentivo ele se dá através de uma redução na carga tributária dos computadores, que beneficia a toda a sociedade. Então, isso permitiu não só que as pequenas empresas, as residências, etc., né, se beneficiou desse processo, né? No caso aqui do Plano TI Maior, a única medida de incentivo fiscal anunciada é a questão da preferência nas licitações públicas, que ela beneficia apenas o governo como comprador, né? Antes disso, teve aquela questão de desoneração da folha? Teve impacto relevante? Isso, a desoneração da folha ela teve um impacto relevante para as empresas que têm uma alta proporção entre a sua folha de pagamento e a receita. Então, quanto mais orientadas a serviços as empresas, mais elas se beneficiaram. As empresas que são que agregam mais valor, no sentido que produzem mais receita com menos cabeças, elas tiveram uma vantagem menor. Mas são mais competitivas também, né? Bom, eu queria que o secretário Virgílio aí analisasse essas questões, Virgílio, para colocar a posição do Ministério. Vamos por partes aqui, que são várias as observações, tá? A primeira delas, pegando os comentários do Gil, né, é que nós temos agora, no setor de software, um rumo
para tornarmos o país competitivo, ou seja, nós vamos procurar ampliar a inovação no setor através facilitando as conexões entre as empresas e a universidade, através do programa de startups. Nós vamos usar o poder de compra do governo para dar preferência àquelas empresas que desenvolvem aqui no Brasil. Aí entra em consideração o conceito importante de tecnologia de software nacional. O que é isso? Isso não diz respeito nem à qualidade do software, nem à funcionalidade. Diz respeito ao projeto do software, à concepção e o desenvolvimento ter sido feito pelo menos parcialmente no Brasil. Talvez o melhor exemplo para nós colocarmos essa questão com uma analogia seja o caso da Embraer, que é um dos maiores sucessos brasileiros na inovação. Nós temos o avião Embraer 190 ou 195, esse jato extremamente confortável e eficiente que todos nós voamos. Pois bem, esse avião, a concepção, o projeto é feito pela Embraer. Vários componentes vêm de outras partes do mundo, vêm dos Estados Unidos, vêm da China, vêm da Índia, vêm do Japão, mas a Embraer tem o domínio da tecnologia que coloca tudo isso junto e faz disso um grande produto, um grande sucesso internacional. Então a ideia do software é essa, não que o software produto tenha que ser totalmente desenvolvido no Brasil, mas a empresa responsável por esse produto, ela tem que ter o controle da concepção, o controle do desenvolvimento. Partes podem ser executadas em outros países. Então, isso é a ideia do software nacional, que é tanto aplicável a empresas brasileiras de capital nacional quanto a empresas de capital de origem transnacional. Não há nenhuma diferença. E essa certificação é por produto e não por empresa. Outro ponto importante é que esse mercado que o governo compra, no ano passado as compras de TI chegaram por parte do governo em algo em torno de 7 bilhões. Então é um grande mercado que vai fazer com que as empresas produzam mais software no Brasil para aproveitarem em termos de oportunidades desse mercado. Quanto à questão de formação de pessoal, eu concordo plenamente com a vice-presidente da Stefanini. Essa é uma questão central que nós temos que resolver, não só em quantidade, mas também em distribuição geográfica. Algumas regiões do país têm uma relação oferta e demanda favorável. Há outras regiões, por exemplo, o norte do país, onde essa desproporção é muito grande. Então tem que haver políticas que fomentem a formação de técnicos de qualidade e também ajudem a descentralizar de alguns setores essa formação, de modo que possa haver oportunidades tanto na região norte, na região nordeste, no centro-oeste e no sul e sudeste. Então é importante ter isso, mas certamente a observação dela de que o ensino básico é fundamental, isso é incontestável, né? É importante também daqui para frente, pensarmos em ter a tecnologia da informação como parte da formação do ensino médio. Essa também é uma proposta que agora nós vamos trabalhar nessa direção. Quanto à questão da ordem dos investimentos, nós acreditamos que esses investimentos são capazes de iniciar esse processo de inovação no software produto. Feito foi mencionado, o Brasil tem grandes empresas de TI, mas muitas delas produzem serviços. Serviços são importantes, mas nós precisamos ter, para competir mais ainda no mercado internacional, produtos de software, produtos que agreguem conhecimentos especializados. Não são só produtos destinados à gestão, mas que são produtos na área de óleo e gás, produtos na área de mineração, produtos no setor financeiro, são produtos que têm um valor adicional e, consequentemente, há uma possibilidade de competição maior no mercado internacional. Além da questão dos investimentos da ordem de meio bilhão, as empresas vão poder também demandar crédito na FINEP, que vai estar associado a essa questão da subvenção. Então, na verdade, os recursos vão sendo ampliados à medida que o plano for implementado nos próximos 4 anos, até 2015.
Bom, a jornalista Aline Bechstein tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Aline. Nassif, o secretário e a Mônica mencionaram essa questão da capacitação profissional e é essa pergunta do Henrique de Sorocaba. Onde serão treinadas as pessoas que irão trabalhar na área de tecnologia da informação? Ele diz que só conhece um centro de treinamento que deu certo em grande escala, que é o Centro Paula Souza, em São Paulo, com as FATECs. Eu vou endereçar essa pergunta ao Gil, que tem umas informações interessantes aí sobre o tema. Mas antes eu queria dar um pulinho atrás aqui na questão. É claro que fica mais fácil você falar mal do governo. Isso é mais fácil, dá mais ibope eventualmente. Mas nesse caso, nós estamos falando errado. Porque os investimentos que o governo, e sem nenhuma conotação política, os investimentos que o governo Lula fez, que o governo Dilma está fazendo, transcendem os 500 milhões que o Virgílio falou. Só a desoneração da folha, não é? Na indústria de TI, ela significa um investimento de 5 bilhões de reais em 5 anos, dos quais a gente está medindo mês a mês. O programa tem 6 meses de vida, nós já deixamos de recolher aos cofres da Previdência Social uma quantia que indica esse faturamento aí de 5 bilhões de reais, desculpa. Então, este é dos investimentos que... Segundo, o Pronatec, que é um programa que prevê o treinamento de 8 milhões de pessoas em vários níveis, né? Principalmente em níveis técnicos. A nossa pirâmide de mão de obra não é uma pirâmide, ela é um diamante. Porque como não tem gente formada na base, você acaba subindo gente para lá, para o meio da pirâmide, que oneram o custo, etc, etc. Então, esse programa do Pronatec, que, diga-se de passagem, eu acho que é pouco conhecido, porque às vezes eu falo com pessoas que nunca ouviram falar do Pronatec. Então, esse programa está aí, é um investimento grande, não vai ser pago, mas o sujeito toma um empréstimo, 3 anos depois de formado, ele começa a pagar taxas de juros bastante. Não é só para a indústria de TI, é para toda a indústria. O programa de Ciências Sem Fronteiras. Pela primeira vez, o governo pegou e disse assim, olha, vamos mandar os nossos estudantes para as melhores universidades do mundo e tudo pago pelo governo. Eu me lembro, eu trabalhei há 20, 25 anos atrás no CNPq, quando se falava de alguém ir para o exterior, dizia assim, para que é isso, mandar esse pessoal de férias para o exterior e não sei o quê, e tem o perigo dele ficar por lá, né? Eu acho até que seria bom que ficassem todos, porque a Índia, por exemplo, manda milhares de pessoas anualmente, incentiva as pessoas a ficarem lá. Então, você pega uma empresa como a IBM, 18% dos PhDs da IBM são de indianos. A mesma coisa, uma Microsoft, assim por cima. Então, se você tenta entrar nos Estados Unidos, você se depara com uma barreira enorme de indianos que estão lá. Então, além de trabalhando lá, estão cuidando de criar o network da Índia, né? Então, é bom. Então, esse programa são 100 mil estudantes, tudo de graça. Tudo de graça, quer dizer, tudo pago pelo governo ou por empresas que estão participando desse programa. Esse programa está aí, ele já começou, já tem aproximadamente 12 mil, o Virgílio me corrija, já tem 12 mil dos 100 mil em pleno andamento. E tem também o programa de investimento em infraestrutura de TI, como banda larga e assim por diante. Então, não foi agora que começou esse negócio, já desde o começo do ano passado, que começou a se investir nesse sentido. E aí isso vai de encontro a todos esses problemas que nós estamos falando aqui, porque eles vão não só incentivar, mas vão aliviar coisas. Mão de obra, por exemplo, redução da folha, desoneração da folha. A mão de obra brasileira, infelizmente, é uma das mais caras do mundo. Eu estou falando na indústria de TI, não sei em outras áreas. Chegando situações que nós custamos o dobro do que a Argentina. De câmbio e encargos? Claro que câmbio é um dos vilões da história, encargos é outro dos vilões. Esse é um programa concreto que já está funcionando e que reduz isso. Ele vai reduzir, por exemplo, no caso de TI, cerca de 12% a 15% do custo da mão de obra. É suficiente? Não. Mas é o primeiro passo concreto.
E assim, você olha todos esses. É a primeira vez. Não estou querendo parecer que estou. Tem muita experiência de vida? Não, acho até que tem. Eu nunca vi um negócio desse. Agora, o mais importante de tudo, e que é um pouco que eu queria depois tocar em outra parte da conversa, se a gente tiver a oportunidade, o problema de tecnologia, de inovação no Brasil, não é um problema que o governo vai resolver. Quem tem que resolver é a sociedade brasileira. Eu faço palestras dessas em alguns lugares, vou em tudo quanto é lugar aí, de vez em quando, e eu gosto, por exemplo, quando aparecem as mães. Porque eu digo para elas o seguinte, olha, você, ao invés de estar vendo a novela das 9, das 8, você devia estar vendo o que o seu filho está fazendo. Porque tem uma mãe lá na Índia que está fazendo exatamente isso, porque o filho dela tome o emprego do seu filho aqui. Né? Então, a sociedade brasileira tem que entrar nessa hora. Agora, o grande debate que nós vamos ter que ter é quando esta ideia não só seja comprada pela sociedade, mas no núcleo do governo, ela entenda que TI é o motor do desenvolvimento do país. Né? E é a primeira vez que nós estamos vendo a presidente da República falar desse assunto. Então, é um passo para frente. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org sobre o programa TI Maior. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, Antônio Carlos Gil, a presidente executiva da Stefanini Informática, Mônica Herrero, e o vice-presidente de comunicação da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação de São Paulo. Você vê que os nomes são todos longos aí. E o presidente da LET, que é a Federação Ibero-Americana de Entidades de TI, Roberto Carlos Meyer. E no estúdio de Brasília está o secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. Nesse segundo bloco do programa, vamos discutir a questão da capacitação e as demandas e gargalos da indústria de software no Brasil. Eu começo com a Mônica. Como que vocês fazem com essa questão da capacitação e do treinamento? E em outros países que vocês operam, como que é trabalhada essa questão? Tá. Aqui, como o Gil colocou, eu acho que o governo agora vem incentivando a formar mais pessoas. A Pronatec, eu acho que ainda, não sei se por conhecimento, por estar vinculado a um SESI, Senai, o pessoal sinta mais dificuldade, mas particularmente eu acho que ainda não decolou, mas eu acho que é uma boa saída para a formação e tudo. O Ciência Sem Fronteira, eu acho que a gente tem que manter esse ritmo, porque como o Gil colocou, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de formação de pessoal na área técnica, mas também na área universitária e também, principalmente, quando a gente começa a falar um pouco de inovação, é muito importante que essas pessoas, na verdade, tenham contato com outras culturas, que tenham contato com outros idiomas, que tenham contato com outras realidades. Por outro lado, para a gente manter aqui no mercado, e aí esse aquecimento de mão de obra, etc., eu vou falar particularmente o que a Stefanini tem feito, que é aquela parte que o Gil colocou aqui, que a sociedade, na verdade, tem um pouco da responsabilidade. Eu não diria não só a responsabilidade, mas é uma questão de sobrevivência mesmo, porque senão a gente não consegue crescer. Né? Quando a gente fala num segmento de serviço como é o nosso, se você não tiver qualificação de mão de obra, você não consegue crescer. Para isso, a Stefanini tem algumas parcerias com universidades e escolas técnicas, onde a gente consegue, na verdade, complementar a cadeia, né, de formação para essas pessoas. Nós também temos programas internos para formação, do que internamente nós chamamos de trainees, onde você capacita tanto do lado técnico, né, como do lado também de gestão. Qual que é a rotatividade do setor? Estaria em torno de uns 12%, Gil? Não, acho que é mais. Eu posso... A CESPRO realiza o censo das empresas de TI e a gente tem alguns números aí bem fresquinhos sobre essa questão. Na verdade é assim, a demanda pela mão de obra, ela excede a oferta, né, que é o gargalo, né? E o que acontece é que existe claramente uma diferenciação entre o comportamento das grandes empresas, né, que estão todas concentradas aqui no estado de São Paulo, né, algumas no Rio de Janeiro, basicamente no Sudeste, e o comportamento de regiões como o Sul,
e o Norte, que foram citadas pelo secretário, né? O que acontece, assim, em geral, as pequenas empresas, elas têm uma rotatividade muito pequena, né, por vários fatores. Primeiro, porque nas comunidades menores existe um vínculo mais forte. Segundo, as pessoas têm menos oportunidades né, de encontrar alternativas. Então, o que acaba acontecendo é que nas grandes empresas, o índice de rotatividade ele está na faixa de 12%. Agora, essa questão da formalização do trabalho, a rotatividade não está muito ligada também a essa questão da não formalização do trabalho? Não. E nesse sentido, a desoneração não ajudaria a reduzir a rotatividade? Não. No setor de tecnologia, a mão de obra informal ela é extremamente pequena. Né? Sim, mas os terceirizados são... Mas tem muito terceirizado. Tem. A utilização de terceirizados, ela, na verdade, hoje é um problema você até classificar, né? Porque você tem empresas, né? A tecnologia da informação hoje, ela é um ambiente tão complexo quanto a engenharia ou a medicina. Né? Então, você não tem nenhuma empresa que sozinha detenha todas as habilidades para desenvolver um grande projeto, como, por exemplo, ser necessário para suportar uma Copa do Mundo. Né? Então, assim como a empreiteira que constrói o estádio precisa subcontratar empresas especializadas em hidráulica, energia elétrica, etc., no setor de tecnologia da informação, hoje acontece a mesma coisa. E muitas vezes essas empresas, elas são pequenininhas, são compostas por sócios altamente especializados. Certo. Eu queria ver com o Virgínio em Brasília uma questão, a gente está falando aqui de grandes empresas, de universidade, formação acadêmica, formação técnica, e a gente sabe também que existem as tribos aí de software livre, que têm produzido até coisas interessantes. O TI Maior tem um olhar também sobre esse potencial do software livre, Virgínio? Tem. Quer dizer, o TI Maior visa a indústria de software como um todo. Software livre é um segmento dessa indústria. Ele aparece, a questão do software livre aparece no plano TI Maior como uma área de destaque tecnológico onde nós vamos fomentar desenvolvimento, inovação. Então, ele aparece nesse sentido. Tá? As outras políticas todas consideram software como independente se é o software proprietário ou se é o software livre. Mas, certamente, nas ações visando a inovação, elas cobrem a área de software livre. Mas eu queria fazer uma referência a um ponto que foi citado, que é essa questão da formação das pessoas. A presidente Dilma, na semana passada, no programa Café com a Presidente, no programa de rádio que ela tem, ela abordou dois temas da nossa conversa aqui hoje. Ela colocou, primeiro, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática da Escola Pública, que abrange 20 milhões de jovens brasileiros e vai fazendo um processo seletivo até chegar nos 500 medalhistas. Pois bem, isso é o ensino da matemática. O ensino da matemática faz um encadeamento com a lógica, que é o que está por trás da computação, da construção do software. Então, ela primeiro falou da importância da formação, da importância da matemática, do ensino e do aprendizado da matemática pelos jovens, e depois ela falou da importância do software. E ela conectou muito bem esses dois setores, a matemática e o software, ou seja, nós precisamos ter uma base ampla, bem formada em matemática e em outras disciplinas, para isso levar a essas indústrias mais avançadas, como a indústria de software. E aí ela falou especificamente do plano TI Maior. Então, essa diretriz da formação básica e das indústrias avançadas ficou muito clara nessa fala da presidente no café com a presidente. Bom, vamos a uma pergunta que a Aline selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Aline. Nacife Akerla de Souza Luz, da cidade de Araguaína, Tocantins, pergunta, diante do papel da tecnologia da informação, qual é a importância de se regulamentar os profissionais que trabalham nesse setor? Gil. O que ela quer dizer com regulamentar os Será que é criar um conselho profissional, como tem a regulamentação da profissão para os profissionais que trabalham na área de informática? A pergunta é um pouco genérica, mas em princípio, você tem exigências, dependendo do que você está fazendo,
exigência de formação. Então, temos uma pirâmide, foi mostrado aí 1.200.000 profissionais, nós chegaremos a 2.200.000 profissionais em 2022, né? E isso aí vai desde o engenheiro de software no pico da cadeia até o digitador. E tem certificações também para qualificar esses profissionais. Claro, sem dúvida. Agora, o ponto é o seguinte, em princípio, tudo que pode restringir, eu sou contra, porque se eu preciso de fazer um programa, qualquer objetivo, se eu encontrar um sujeito que saiba fazer, a última coisa que eu vou perguntar para ele é cadê o diploma dele. Se ele faz, ele faz. Se você for olhar a história, o Bill Gates não tem diploma universitário, então não poderia fazer... a mesma coisa, o Steve Jobs também não tinha diploma universitário. Então, esta é uma indústria absolutamente criativa. Tudo isso que nós estamos fazendo hoje, amanhã será obsoleto. E nós precisamos estar renovando sempre. Então, se o sujeito for capaz de fazer, ninguém vai pedir para ele tenha que montar carteirinha de coisa. Quer dizer, o tempo que ele leva para tirar a carteirinha, alguém vai fazer para ele em outro lugar. Meu filho trabalha com isso. Outro dia ele chegou para mim e falou, pai, eu pedi isso daqui na internet e apareceu um programador na Mongólia que em 2 dias entregou o produto, sei lá como foi o pagamento para o sujeito, etc. e tal, mas na Mongólia o cara está fazendo um trabalho aqui desse tamaninho, mas agregou no programa dele e seguiu. Então não dá tempo para a gente ficar pensando em ter certificação de profissionais. Claro que você tem que ter diplomas do MEC, como que você progride nesse assunto. Bom, entendeu? nós vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Brasilianas.org está de volta. O tema do programa de hoje é o programa TI Maior, lançado pelo governo federal para ajudar o setor de tecnologia de informação a ser mais competitivo. Estão aqui conosco o presidente da Brascom, Antônio Carlos Gil, a presidente executiva da Stefanini Informática, Mônica Herrero, e o vice-presidente de comunicação da CESPRO, que é uma nova sigla, que é o Roberto Carlos Meyer. E em Brasília contamos com a participação do secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia, Virgílio Almeida. Nesse último bloco aqui, vamos discutir a integração da TI com outros setores da economia. Eu queria ver com a Mônica, já que a Stefanini é uma prestadora de serviço, como que é o desenvolvimento do conhecimento em cada um dos setores que vocês atuam lá? A gente trabalha por verticalização, né, e segmentação de negócios. Então, quando você começa a ter mais conhecimento do negócio, por exemplo, um grande segmento onde vai ter uma evolução muito grande de TI, que ainda não começou, é na própria saúde, né? Acho que o governo vem falando um pouco disso, da integração, e TI, ela consegue, na verdade, trazer mais valor agregado e inovação para todos os segmentos. Quanto mais conhecimento você tem, mais você agrega TI no dia a dia desses segmentos. Eu queria ver com o Virgílio, em Brasília. Virgílio, já que, digamos, o TI, até para a indústria de máquinas e equipamentos, todos esses setores aí, é um fator de modernização, de aumento da eficiência, de alguma maneira o plano TI Maior contempla esse viés intersetorial? Contempla. Eu acho que, deixa eu colocar um ponto aqui a respeito da construção do plano. Existem vários países que hoje têm uma posição de liderança no setor de software. Estados Unidos, a Coreia, Israel, o Chile tem uma indústria de software avançada, a Irlanda. Esses países todos têm uma série de políticas públicas visando fortalecer o setor, cada uma delas num sentido. Mas algumas coisas que são comuns, algumas ações que são comuns a esses países são a educação de qualidade, a busca, o uso da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico para avançar a indústria. Então, nós olhamos os planos, as políticas públicas todas desses países para construir o TI maior. E nós vimos o seguinte, no Brasil, algumas dessas políticas podem ser aplicadas, como, por exemplo, já foi a questão da desoneração da folha de pagamento para empresas de software. Mas o Brasil tem algumas características que ele pode explorar num plano estratégico. O Brasil tem áreas
em que o país é competitivo internacionalmente. Então, quais áreas? Por exemplo, o setor de óleo e gás, o setor financeiro, o setor de mineração, o setor de produção de alimentos, e tem áreas estratégicas, saúde, educação, foi mencionado, e defesa. Então, nós queremos fortalecer, criar produtos de software dentro desses setores. Produtos que venham a incorporar o desenvolvimento, o conhecimento avançado que vem sendo desenvolvido por esses setores. E fazer a ligação das empresas atuando nesses setores, e aí veja, não são só as empresas de TI, não. São as empresas de engenharia, são as empresas de mineração, são as empresas de energia, fazer com que elas, com esse conhecimento acumulado, possam gerar produtos de software. E também fazer uma ligação dos grupos de pesquisa nas universidades a essas empresas para gerar produtos avançados. Então, nós temos uma visão, e aí talvez pareça com o que foi falado pela Mônica, uma visão dos vários setores de aplicação, aqueles setores que o país tem uma chance grande de tomar uma liderança na construção de software. Só para te dar uma ideia concreta, por exemplo, quando se fala na indústria automobilística alemã, grande parte da inovação dos novos veículos vem da adição de software. Software está cada vez mais presente na inovação que se faz nisso tudo. Recentemente, houve um livro publicado nos Estados Unidos por 2 professores do Departamento de Economia do MIT, que diz o seguinte: a corrida contra o computador. E eles colocam o seguinte: cada vez mais que a tecnologia fica barata e mais potente, o microprocessador, a capacidade de armazenar dados, cada vez mais, então, pode-se automatizar tudo. A saída para isso é nós criarmos pessoas qualificadas, empresas que gerem software, que façam essa combinação pessoas e software, ou seja, utilizar o conhecimento avançado das pessoas naquilo que é próprio do raciocínio humano e usar o software para automatizar aqueles outros processos. Essa combinação vai se dar nos vários setores e isso nós estamos procurando fortalecer esses setores para avançar com produtos de software específicos para esses setores. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Nassif Arrose, da cidade de Niterói, pergunta se o Brasil não poderia se espelhar no modelo italiano, por exemplo, da Lombardia, uma região que tem alto grau de tecnologia e inovação para pequenas e médias empresas através de arranjos produtivos. Quem conhece a experiência de Lombardia? Mas vamos pegar o conceito de arranjos produtivos e de redes de desenvolvedores. Esse conceito já está maduro no Brasil? Em algumas regiões do país, sim. Né? O estado que tem mais avançado na construção de arranjos produtivos locais é o estado do Paraná. Né? Onde... Você fala especificamente em área de desenvolvimento de software? Na área de desenvolvimento de software, exatamente. Hoje é isso. Como que é o modelo lá? Na verdade, o modelo passa exatamente, eu ia complementando a colocação do secretário, essa questão da escolha justamente do desenvolvimento de produtos de software que venha a utilizar o conhecimento de negócio para gerar produtos de software diferenciados. Né? A diferença do que a gente tentou fazer na época da reserva de mercado, de desenvolver linguagem de programação, sistemas operacionais ou bancos de dados para competir, isso hoje, graças a Deus, ninguém está falando. Né? Tá. Então, voltando à questão-chave, os arranjos produtivos locais, eles estão permitindo, no caso do modelo do Paraná, que as pequenas empresas criem redes de cooperação que lhes permitem desenvolver produtos que elas individualmente não poderiam estar desenvolvendo. É o mesmo modelo do Drupal, ou Drupal, WordPress, são essas comunidades que desenvolvem software aberto, é isso? Não é software aberto. É fechado? É software proprietário. Né? O que acontece é que se utiliza, em vez de se trabalhar com a subcontratação, que sempre é questionável, né? As empresas elas acabam operando através do arranjo produtivo local num formato de cooperação. Então, você tem produtos onde existe, por exemplo, a copropriedade intelectual. Tá. Agora, você fala no Paraná, que são comunidades que estão próximas
localmente? Porque o sistema online permite você montar a comunidade. Permite, mas a prática tem demonstrado que isso funciona melhor quando os encontros são presenciais. Né? Olha só, olha só. Bom, Bom, nós já estamos terminando aqui. Só para a gente terminar, 1 minuto para cada um. Qual o próximo passo relevante que tem que ser dado aí a partir dessa base plantada pelo Plano TI Maior? Gil. Bom, eu acho que, foi como eu falei antes, eu acho que nós precisamos trabalhar de baixo para cima. O país precisa ter... Não, de baixo para cima. O país precisa ter uma consciência de que isso é importante. Porque, veja bem, nós estamos numa cultura na parte de agricultura, por exemplo. É muito fácil entender a agricultura. O Brasil é o segundo, vai ser o primeiro, e todo mundo sabe que para você produzir um saco de soja, você precisa de 6 meses, precisa de terra, precisa de chuva, precisa de caminhão, precisa de trator, precisa de navio, precisa disso, daquilo, etc. e tal. Então, o Brasil é campeão nisso e não vai ter ninguém para tirar isso da noite para o dia. Pelo contrário. Em TI, nós estamos falando de alguma coisa que, num apertar de botão, você leva embora. Então, vamos nos focar. Nós somos grandes, somos bons, mas nós precisamos continuadamente cuidar disso. E aí vem imediatamente a questão de inovação e empresas brasileiras, ou empresas sediadas no Brasil, que têm condição de alavancar como transformar esses produtos que foram desenvolvidos aqui num produto mundial. Você hoje não tem isso. Você tem Estados Unidos, eventualmente Coreia, eventualmente... Mas procura agora algum outro país. A Alemanha tem a SAP, né? Mas também é difícil isso. Né? Bom, Brasileiras.org sobre tecnologia da informação no Brasil termina aqui. Agradeço a participação do presidente da Brascom, Antônio Carlos Gil, da presidente da Stefanini Informática, Mônica Herrero, do vice-presidente de comunicação da CESPRO, Roberto Carlos Maia, e do secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasileiras.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, discutindo a economia criativa. Até lá!